Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo semanal, nosso Blogs com Vida, onde a gente sempre traz personalidades, pessoas, especialistas em determinadas áreas. E hoje, com muita alegria, eu converso com o Thiago Pereira, ele que é zootecnista, também, né, atua num portal de notícias, que é o Compre Rural, não é isso, Thiago? Isso aí, Felipe. Compre Rural, portal de notícias focado no mundo do agronegócio, como o próprio nome sugere, por óbvio. Mas hoje a gente vai explorar um pouquinho aqui com o Thiago um tema que entrou aí no mainstream na semana passada, que é a famosa doença vaca louca. Tivemos alguns casos, algumas suspeitas aqui no Brasil, e vamos entender o impacto disso e como é que está o desenrolar dessa história. Mas antes da gente avançar aqui no nosso tema, Thiago, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, e o palco é seu, se apresente aí para a turma. Quem é o Thiago e qual o trabalho aí que você vem desenvolvendo? Tudo bom, Felipe? Primeiro, agradecer a oportunidade aí, a gente estar aqui, né, conversar sobre esse assunto que é tão delicado nesse momento, né? A gente precisa ter um grande cuidado quando a gente toca nesse assunto. Bom, Thiago Pereira, zootecnista, formado lá em Viçosa, na Federal de Viçosa, uma das grandes universidades desse país, e a gente faz parte, então, do Compre Rural, hoje sócio-diretor de jornalismo do Compre Rural, portal aí entre os maiores do país hoje, focado exclusivamente no agronegócio, e o nosso foco é justamente esse, levar informação de qualidade, informações que venham se tornar pertinentes, né, e informar aí o homem do campo, funcionando também como uma ponte entre a tecnologia, entre as empresas, entre as instituições de pesquisas e aquele pecuarista, agricultor que está realmente ali atuando dentro da porteira, né? Então, a gente funciona aí hoje como esse veículo de comunicação focado 100% no meio digital, já que é, né, um dos grandes portas de entrada e hoje a tecnologia dominando o mundo, e essa informação que viraliza de uma forma muito rápida, e a gente vai discutir um pouco isso, principalmente sobre esse tema. Na semana passada, ele acabou, então, norteando grande parte do mercado, e alguns outros pontos aí que ficaram esquecidos e que impactaram muito mais negativamente do que realmente essa própria suspeita aí que foi já descartada pela organização internacional. Então, a gente vai discutir aqui um pouco sobre esses assuntos e mostrar a importância dessa informação de qualidade, Felipe. Muito legal essa sua colocação, Thiago, dessa ligação, né, da porteira para dentro, porteira para fora, né? Aqui dentro das nossas análises, no que tange ao mercado agro, uma das grandes apostas nossas, não só o óbvio que o agronegócio é uma potência aqui no Brasil, mas a gente aposta muito nessa nova geração, que é uma geração mais conectada, que é uma geração mais tecnológica, que se informa melhor, que tem mais velocidade, né, para se movimentar. E aí eu já pego, até olhando um pouco do lado do campo, né, os rumores no mercado nesse tema da doença da vaca louca, fizeram com que muitos frigoríficos comprassem, né, o boi do pasto lá do pecuarista a um preço muito, muito menor, muito mais reduzido. Então, a gente vê que a informação, né, quando não bem utilizada, ela pode ser para o bem ou para o mal, né? E aí acaba que aquele pecuarista que outrora, né, estava isolado da sociedade, ele poderia ser prejudicado. Não mais hoje, porque todos estamos conectados, né, e numa velocidade absurda. Muito legal. Antes da gente entrar aqui no tema, né, você comentou da Universidade de Viçosa. É engraçado, né, que a gente tende, brasileiro, a valorizar pouco, né, o que a gente tem, mas eu, particularmente nos últimos 5 anos que eu venho me dedicando muito ao tema de investimentos alternativos, né, investimentos em ativos reais, converso muito com pessoas, né, desse mercado, e é impressionante a produção científica e acadêmica que a Universidade de Viçosa tem, né? Tem um grande professor Laércio Couto, que eu conversei muito sobre floresta, né? Ele é um papa aí no mercado florestal. Mas conta um pouquinho sobre isso, o que é que tem nessa água de Viçosa lá?
Felipe, assim, uma das grandes universidades, né? Para mim foi uma excelente escolha na época. A gente conhece, né, e sabe, tá, dos grandes, você mesmo falou, os grandes papas aí dentro da parte de agroflorestal, dentro da parte da agricultura, a parte de solos, tiveram um desempenho sensacional aí, trouxeram uma base de pesquisa muito boa para que o campo também pudesse atingir o que tem hoje, né? E a gente vê a pesquisa e a união cada vez maior. O Brasil era carente muito disso, que essa união entre as instituições privadas e essas instituições de pesquisas, né, federais, estaduais, o Brasil tem começado a alavancar isso mais, como forma, né, de unir, então, esse conhecimento e, lógico, o poder, né, de capital que essas instituições privadas têm. Então, a gente vai vendo aí o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais acelerado, principalmente com esse surgimento dessas startups, né? Ponto que se tornou fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Então, a gente observa que hoje há uma necessidade muito grande ainda da pesquisa para se alcançar os índices que o Brasil sonha e a gente realmente se consolidar aí como celeiro mundial, que é o futuro desse país, com toda certeza. Né? Não, e muito bom, fico muito feliz e acho que tanto nós aqui, como fomentadores, né, do mercado financeiro para esse tema, quanto vocês na linha, né, falo como portal, na linha de disseminar informação, levar mais velocidade, mais tecnologia para esse homem do campo, né, em geral, sem dúvida a gente tem tudo para catapultar ainda mais o agronegócio brasileiro. Mas, sem mais delongas, vamos aí ao nosso tema, né? Eu fico um pouco curioso, não sei, Thiago, se você poderia, né, nos contar um pouco o que é finalmente essa tal dessa vaca louca, né? Quando a gente fala, eu acho que ficou no imaginário popular, né, a vaca louca, eu penso logo numa vaca meio estilo aquele cachorro chupa-cabra, né? Também ficou famoso, mas não é bem isso, né? Conta um pouquinho o que é essa doença. Não, esse tema se tornou, né, surgido na Inglaterra, né, o pior caso, né, a gente teve aí no passado a contaminação de animais lá, e isso na época gerou um embargo muito grande desse comércio, mas o que a gente precisa pontuar antes de tudo, Felipe, foi o que você disse, a informação ela é necessária, mas ela pode te aprisionar ou ela pode te libertar, né? Então, é preciso que não só os pecuaristas, mas a própria sociedade se informe melhor sobre esse tema, né? E o que a gente tenta trazer aqui é um pouco de esclarecimento em relação a isso. Então, essa doença, né, a doença da vaca louca, que na verdade é uma encefalopatia espongiforme bovina, né, como é determinado esse nome da doença, ela ataca então o sistema nervoso central dos bovinos, tá? Ela vem aí por contaminação de um prion, né, uma proteína que ela acaba entrando no organismo desse animal, seja por restos de outros animais mortos, enfim, alguma carcaça contaminada. Então, isso acaba atacando o sistema nervoso e o animal realmente ficando, como o próprio nome diz, louco, né? Então, o animal tem uma coordenação completamente, como se diz, você não consegue prever a reação desse animal, né? Então, esse animal ele não deve ir para consumo, né? Então, a gente precisa pontuar que, apesar de todos os rumores, o Brasil não tem nenhum caso típico confirmado, nunca teve. Nós somos zona livre, um país livre da doença da vaca louca. Existem casos atípicos, assim como existem diversos outros países do mundo. Isso é normal, tá? Principalmente nos casos que aconteceram, tá, Felipe? É preciso pontuar que animais em idade avançada, principalmente o que a gente observa no Brasil, em relação aos casos que foram reportados como casos atípicos, são animais de idade avançada, normalmente Nós estamos falando aqui, Thiago, já desses... porque nessa situação agora, na semana passada, então, tivemos notícia suspeita de 2 casos, né, isso, um no Mato Grosso e outro no Goiás, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado. Minas Gerais. Em Minas Gerais, para o Mato Grosso e Minas, e
esses animais eles foram levados aí para estudo, né, e esses casos, então, se confirmaram como somente uma suspeita. Como é que funciona? Qual é o procedimento, Felipe? Quando existe uma suspeita, é feito um diagnóstico prévio dentro do frigorífico, ali antes do abate. Então, se faz esse teste. Se o animal ele deu um positivo para um caso de vaca louca, essa análise é repetida e, normalmente, nesses casos atípicos, esses animais eles passam por um falso positivo. Ou seja, o teste, uma terceira prova, ela é necessária. E normalmente essa terceira prova, ela é feita em um órgão que seja vinculado à OIE, né, que é a Organização Mundial dos Animais. Então aí a gente tem esse deslocamento dessa amostra, isso é enviado normalmente para o Canadá, é onde o Brasil normalmente envia. Uhum. Essa amostra, ela é determinada então se ele é um caso típico, um caso atípico, de acordo com as características do animal, de acordo com a idade do animal, e todos esses dois casos, como você citou, né, que nortearam o mercado aí nos últimos dias, um caso que foi o que estourou primeiro na semana anterior, foi em Minas Gerais, tá? E foi considerado como um caso atípico. O caso tinha acontecido em junho, tá? Então a gente estava esperando o retorno desse material que já tinha sido enviado para o Canadá, já estava sendo aguardada essa posição, e a gente teve mais uma vez a certeza de um caso atípico, ou seja, um caso onde é descartado toda a carne desse animal, ela não é enviada para consumo, e não traz nenhum risco à saúde humana dentro do país, já que essa carne não vai para consumo, e também não traz nenhum risco para o padrão sanitário do país, ou seja, nós não perdemos em nenhum momento o nosso título e o nosso posto ali de zona livre de vaca louca, né, como o pessoal da mídia gosta de colocar, tá? Não entendi perfeitamente. Aí, analisando de forma cautelosa e técnica, a gente consegue entender, né, mais esse panorama. Agora, É preciso, né, Felipe? Ainda assim, a gente vê, né, o Brasil é o maior exportador de animais para a China, e a China, ela, claro, ato contínuo, né, acabou suspendendo essas exportações. Como é que você enxerga isso, Thiago, e qual o impacto direto disso, se é que tem, e se é e quando, né, na realidade, a gente tende a retomar aí a normalidade? O Brasil, né, Felipe, a gente tem observado, desde que a gente teve aí há 4 anos atrás aquele problema da carne fraca, o país ele passou por uma mudança de dentro da porteira até a ponta final, de uma mudança de rastreabilidade, de tecnologia, de preocupação com essa segurança alimentar muito grande. A gente está até preparando um material, um estudo em que a gente vai fazer aqui, divulgar um histórico das mudanças que ocorreram, tá, nesses últimos 4 anos aí, o pós carne fraca. E o Brasil ele tem esse respeito hoje muito grande pelos seus consumidores, tá? Seja o mercado interno ou o mercado externo. Então, o que a gente observou foi, a partir do momento em que existiu esse burburinho, em que isso surgiu no mercado, qual foi a posição do Ministério da Agricultura? A posição de suspender as exportações para a China, que é o protocolo assinado pelos países. Isso aí é protocolo, não existe, é um caso atípico, não é. Enquanto isso não se é definido, obrigatoriedade do país suspender essas exportações e notificar os seus fornecedores, tá? E foi o que foi feito pelo Ministério da Agricultura com uma total consciência, com tranquilidade, sem pressão ou alarde, qualquer coisa desse tipo. Tá? No entanto, que o burburinho começou na quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira, e só foi suspenso no sábado, quando realmente se teve todo um conjunto de informações para que aquilo fosse tomada uma decisão de forma assertiva. Tá? Então, a gente pode dizer, e claro, eu acredito nisso, já adianto, que estamos falando de uma decisão técnica fundamentada, seguindo os protocolos, não há aí nenhum devaneio político, nem por parte aí da China, nem por parte do Brasil.
Não, de forma nenhuma. Isso é um protocolo e está dentro do acordo assinado entre os países, tá? Isso aí é normal. E o que se acontece agora sendo confirmado, né, como aconteceu, existiu então a confirmação da OIE descartando qualquer risco em relação ao país, agora se extingue todo esse burburinho, né, toda essa pressão de mercado que existiu, o que não quer dizer que não se aproveitaram desse momento, a gente comenta isso mais para frente, mas agora o que acontece é uma reunião entre os países, isso aí já foi declarado pelo MAPA, já foi enviado o comunicado e uma carta para a China, chamando para essa reunião e onde vai ser acordado se existe uma suspensão imediata, que é o que a gente espera dessa suspensão que ocorreu. A suspensão da suspensão. A suspensão dá uma quebra dessa suspensão das exportações de forma imediata, que é o que a gente espera que ocorra, já que não tem nenhuma mudança de cenário, ou se normalmente vai se gastar aí entre 10 a 15 dias, que normalmente é o que acontece, o que aconteceu em 2019, quando a gente teve aquele caso atípico também no Mato Grosso do Sul, em que a gente teve uma suspensão por 15 dias dessas exportações, tá, Felipe? Mas ainda é um momento muito delicado do mercado. Por que a gente fala isso? A China, como você disse, hoje ela responde por cerca de 59% de toda a carne exportada pelo país. Ou seja, mais da metade da carne que é enviada para fora, ela vai para a China, então, China e Hong Kong, né? E aí a gente tem, então, essa pressão muito grande. Por outro lado, o Brasil tem uma certa tranquilidade nesse momento. A demanda mundial, ela está acima daquilo que os países conseguem produzir hoje de carne bovina. E a China tem o Brasil como seu principal fornecedor. Então, a gente não vê motivos que fariam a China demandar muito tempo, romper ou esperar muito tempo para essa liberação. O que acontece agora é uma pressão de mercado. A China se aproveita desse momento para tentar derrubar esses preços da carne que é vendida. Isso é uma coisa normal de mercado, estratégias que se usam para se comprar a preço mais barato. Claro, da mesma forma que aconteceu com os suínos, né? Há 2 anos atrás, se não me engano, tivemos aí crise, tivemos também a crise do frango, sempre vai nessa linha, né? O mercado, como a gente gosta de dizer, não tem bobo, né? There's no free lunch, não tem almoço grátis dentro da história. O que o pecuarista precisa entender, e toda a cadeia da carne em geral precisa entender, é que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Isso aí é normal, então não tem jeito. Mas o que a gente deve observar nesses próximos dias é que essa reunião aconteça ainda essa semana, que tenha essa liberação novamente aí das exportações, mas a gente pode pontuar aqui, segundo fontes próximas e que fazem essa negociação Brasil-China, com essa venda de carne, em momento nenhum esse comércio ficou estagnado. Mesmo com esses burburinhos, mesmo com a suspensão, as compras elas vinham acontecendo e os preços não tiveram grandes alterações. E aí, falando em relação ao pecuarista em si, né, que aqui é um pouco do nosso foco, desse bate-papo, o pecuarista ele não viu, em momento nenhum, o preço no mercado físico despencar. A gente teve um leve recuo nos preços da arroba, mas foi muito mais benéfico para o pecuarista nesse momento, a gente analisando de forma fria, do que realmente prejudicial. Por quê, Thiago? Primeiro, os frigoríficos eles vinham alavancando suas escalas de abate, ou seja, eles vinham tendo uma maior tranquilidade dentro dos seus abates. E isso é o que realmente pressiona o mercado da arroba. Então, como os frigoríficos saíram das compras e a gente teve aí um feriado prolongado, nós estamos na primeira quinzena do mês, onde a gente tem uma elevação no consumo interno por conta de pagamento de salário, auxílio emergencial, etc. Então, a gente tem um encurtamento dessas escalas de abate, porque as plantas continuaram abatendo, fornecendo e abastecendo esse mercado interno, que é o principal consumidor. E agora as indústrias elas precisam retomar as suas compras. Elas vão às compras, né? E elas vão às compras. Agora é a hora do pecuarista fazer o seu papel dentro do mercado, que é frear um pouco essa oferta,
para que esse preço não caia. As indústrias elas vão vir para cima, tentando pressionar esse preço para baixo. E aí é hora do pecuarista realmente reter esse animal e tentar barganhar essa oferta, né? A gente fala que é a lei da oferta e da demanda. Então, se o pecuarista frear isso, e a gente vê que hoje essa tecnologia da informação, né, essa rapidez com que as informações circulam, isso tem que ser utilizado pelos pecuaristas de forma a se unir para que não se permita, então, essas vendas para abate daqui 20 dias, daqui 10 dias. Não, o boi ele precisa ser comercializado de uma forma mais restritiva, né? E aí entra o planejamento estratégico dentro da porteira, entra a capacidade de análise de mercado que essa propriedade tem, né? Então, assim, engordar boi, produzir carne com qualidade, com segurança, produzir alimento com qualidade dentro da porteira, isso aí é uma coisa que o Brasil já faz com tranquilidade. Faz e faz muito bem, né? Faz muito bem. E a tranquilidade e a dificuldade hoje é fazer com que essas propriedades rurais enxerguem e saibam analisar esse mercado fora da porteira. Aí é o diferencial de quem ganha dinheiro com a pecuária e de quem está empatando ou tendo prejuízo no momento desse. É exatamente o que a gente olha aqui quando a gente fecha algum tipo de projeto, algum tipo de investimento junto com os pecuaristas que são nossos parceiros, né? É uma elevação nesse nível de profissionalização, né? E, claro, gente, profissionalização, não estamos falando aqui que não se é profissional, é profissionalização na gestão, né? Na gestão financeira, no timing de venda. E o que você está me dizendo aqui, Thiago, talvez o pecuarista mais planejado, né? Ou seja, não só do ponto de vista de fluxo de caixa, como de planejamento dos seus custos, controle dos seus custos e controle do seu rebanho, ele pode esperar o momento certo para poder vender. Não é uma coisa, poxa, bateu X arroba, tenho que vender amanhã. É isso que você está dizendo? Sim, justamente. A gente vai vendo que a utilização de mercado futuro, né, cada vez mais ela vem crescendo dentro do meio pecuário, coisa que há 3, 4 anos atrás era uma coisa completamente um bicho de 7 cabeças para o pecuarista, era algo inatingível, ou seja, o boi na bolsa, ele era único e exclusivamente de investidores, e hoje não, a gente percebe que essa entrada e essa visão de empresa rural se tornou fundamental que também se haja conhecimento dessas estratégias de mercado, como é o mercado futuro. Então a gente pega, Felipe, quando surgiu o burburinho da vaca louca, o mercado futuro ele teve um recuo aí de quase R$15 por arroba no contrato de outubro, uma queda drástica, né? O contrato de outubro atingiu a queda máxima na bolsa, tendo grandes problemas, mas isso não é um momento ruim para aquele pecuarista que faz gestão eficiente. Por quê? Porque nós tivemos contratos futuros atingindo 350 na bolsa esse ano. Então, pecuaristas que decidiram confinar, fazer o segundo giro do confinamento, entregar animal em outubro, novembro, esses já se prepararam, esses já sabem os seus custos, esses conseguiram travar, que é o que normalmente a gente indica, né? Travar parte desse boi no mercado futuro. Lá em cima, 350. Lá em cima, e trabalhar aí com cerca de 20% a 30% do seu rebanho no mercado spot. Então, você garante ali grande parte do seu rebanho, você sabendo os seus custos de produção, sabendo o que você vai receber no futuro, pronto, aquilo ali você fechou sua margem. O resto você trabalha no mercado spot, então isso não faz tanta diferença. E outra coisa que é preciso pontuar é que do final de semana passado para cá, a gente já teve uma recuperação na Bolsa, com o contrato de outubro aí já atingindo o mesmo patamar que ele estava antes do surgimento dessa notícia da vaca louca. Tá? Eu vi e até recebi aqui um desenho, viu, Thiago, do gráfico. O pessoal desenhou uma vaca, né? Porque fez bem assim, caiu e depois subiu. Aí desenharam uma vaquinha. Eu vi. E justamente. Agora, sim, o principal ponto, e a gente precisa pontuar isso aqui, pecuarista e os frigoríficos, eles não têm que se preocupar com a vaca louca. Isso aí é o de menos. Nós não temos caso típico no Brasil, em histórico nenhum. Então, isso aí é uma tranquilidade muito grande, tá? A gente precisa ter tranquilidade para poder avaliar esses fatos. A preocupação maior agora, Felipe, justamente o que não é dito muito na mídia, tá? Que é
a falta de container que nós temos para exportação, de navios e containers. Isso já vem sendo anunciado desde o início desse ano, tá? A gente tem uma taxa de desgaste de container, ou seja, se é descartado mais containers hoje no mundo do que se é produzido. Ou seja, nós estamos passando por um déficit de containers, e a pandemia trouxe um déficit e uma dificuldade de matéria-prima para se produzir essas coisas, que isso vai afetar já para o final do ano, tá? Essas exportações. Então, e um outro ponto, os frigoríficos estão vivendo um momento em de negociação e uma possível greve dos inspetores fiscais, ou seja, o pessoal do CIF, eles estão tentando aderir, juntar uma greve, e isso vai paralisar os abates de exportação. Sem a fiscalização, a gente não pode exportar. Enquanto não se resolver essa greve, isso vai ser uma coisa muito mais dolorosa para o mercado do que realmente esses casos atípicos de vaca louca. Isso, na verdade, é muito mais um momento de mercado onde quem tem a informação e quem tem o poder consegue se aproveitar disso de uma forma lucrativa, do que esses outros pontos onde a gente não consegue mexer muito nesses fatores, tá? Então, assim, a gente tem uma expectativa, e se você já quiser falar disso, né, mas uma expectativa de preços bons, tá? Ainda... Não, já emenda aí, que é o que a galera quer saber, e aí, daqui para frente, quais são as expectativas, né? Então, vamos lá. Expectativa é de boi, sim, explodindo aí. Nós vamos ter explosão de preço da arroba, ao que tudo indica, pelos fatores que a gente comentou aqui, tá? As indústrias estão com suas margens cada vez mais curtas novamente, por conta dessa queima de gordura aí que elas tiveram nessa semana fora das compras. Então, a gente teve um recuo aí de 2 a 3 dias úteis na média nacional, nas escalas de abate. Isso vai trazer uma pressão positiva nos preços. A gente tem o avanço da vacinação do coronavírus, e isso traz um retorno de atividade econômica, liberação de novas praças consumidoras, e isso traz, então, elevação do consumo do mercado interno. Lembrando que cerca de 70% de toda a carne produzida pelo país, ela é do mercado interno, ela é consumida aqui dentro. Então, é o que demanda mais. E aí, quando você pega um consumo que ele vem praticamente estável ao longo desse ano, mesmo com o preço da carne da forma que está, a gente tem sentido que qualquer melhora nesse consumo, com o avanço dessa vacinação, a gente vai ter uma demanda muito maior por carne. Então, esse preço ele tende a se elevar até o fim do ano. E a gente pode citar aqui também, lógico, o adiantamento do Ano Novo Chinês. Então, ou seja, essa carne que vai ser exportada para o Ano Novo Chinês, ela precisa chegar na China em novembro. Final de novembro, início de dezembro, ela já tem que estar lá. Então, a gente vai ter uma demanda muito grande no cenário da exportação, aquele boi padrão China, né, animais até 30 meses de idade, muito grande, final de setembro e outubro, porque esses animais precisam ser abatidos, precisam ser processados e enviados para a China, e essa logística toda, ela demora cerca de 2 meses, ou seja, nós vamos ter uma explosão de preços, principalmente para esses animais que atendem o quesito exportação, tá? Então, a gente deve ter, dentro de um cenário otimista, e eu falo isso com muita segurança e garantia, de que a gente deve ter arroba aí, ainda esse ano, atingindo cerca de 350, 340 e 350 reais. A gente vai observar isso no mercado físico com muita tranquilidade. Agora, cabe ao pecuarista administrar o seu custo de produção para poder se ter lucro ou não, é o que eu sempre falo. Não adianta você querer vender o litro de leite a R$2, sendo que o seu custo de produção é R$1,90. Não adianta você querer vender arroba a 350, sendo que o seu custo de produção também é alto. Ou seja, é preciso que se tenha um equilíbrio. Preço de venda alto não é garantia de margem de lucro alta, tá? Então, a gente percebe... É uma confusão que o empresário, em geral, faz, né? O próprio Jorge Paulo Lema, ele na gestão aqui dos cases, né? E a turma lá do trio dele, né? Jorge, Beto Sicupira e o Teles, sempre disseram nas suas empreitadas, lojas americanas, Ambev, etc., que a margem está na compra, né? Está no custo. Está ali no custo. A única variável que você pode controlar é o custo. E custo é igual a unha.
tem que cortar todo dia. Então, se você controla o seu custo bem, você consegue ter a sua margem. Tiago, meu amigo, gostei demais do nosso bate-papo. Você agora que abriu a porteira aqui, está cativo, então sinta-se em casa, certamente você voltará outras vezes, a gente tem muitos eventos, muita informação, né, uma dinâmica bem importante aqui para fomentar o acesso ao mercado de capitais, operações estruturadas para o agronegócio. Esse é o nosso propósito, né, levar para o homem do campo a inovação do ponto de vista de alavancagem financeira. Muitíssimo obrigado. Deixo você fazer suas considerações finais aí para a turma. Aproveita e deixa, né, o Instagram lá do portal de vocês e como é que faz para poder ficar ligado e entrar em contato lá com a turma. Tá certo, Felipe, eu que agradeço a oportunidade, né, agradeço esse momento aqui da gente explicar um pouco mais sobre esses casos, isso é muito importante. O que você falou em relação ao agronegócio, a gente não tem dúvida nenhuma de que é um dos maiores setores hoje da economia do país, respondendo por quase 30% do PIB nacional, e a gente vê que é uma das maiores oportunidades aí para a entrada de investimento, para a diversificação de renda dos investidores, né? Com certeza é um dos maiores setores aí que tende a crescer nos próximos anos, com o país se tornando o celeiro mundial aí na produção de alimentos. E, na verdade, eu queria aproveitar esse momento aqui, tá, Felipe, para poder desejar os nossos sentimentos, então, à família, né? A gente teve uma grande perda essa madrugada dentro do setor, né? Um centenário aí que deixou o mercado da pecuária, e tudo que a gente discutiu, né, eu vou colocar aqui uma frase dele que foi muito conhecida e que resume muito disso que a gente conversou, né, onde, abre aspas, disse o engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso, né, um dos grandes nomes da pecuária: o Brasil é um país em que as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Então, o Brasil precisa medir as suas coisas, o pecuarista precisa medir, o investidor precisa medir, para que se possa ter números e dados suficientes para se gerar uma gestão eficiente e também se obter margens cada vez mais altas, já que a gente vem trabalhando em prol disso, né? Todo mundo tem que ganhar. E agradeço a oportunidade, então, e estamos aqui à disposição sempre. Para quem não conhece ainda, é só entrar lá, @CompreRural, no Instagram, e aí tem todas as informações para seguir, né, um dos maiores portais do agronegócio no Brasil, e vamos junto, então, trazer a mudança para esse setor aí. Muito bom, meu amigo. Não podíamos encerrar de maneira melhor, né? Um ótimo dia para todos vocês que estão nos assistindo, e para você também, meu amigo Tiago. Um abraço, querido. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.